Como eu estava dizendo, hoje nós tivemos o nosso batismo e durante toda a semana, na verdade todo mês, eu gosto demais de batismo. Então eu estava meditando sobre isso, estava tão alegre por aquilo que nós vivemos. Hoje foi um dia tão gostoso, tão especial. E eu trouxe então uma reflexão para nós. Eu vou procurar responder 4 perguntas. Por que eu gosto do batismo? O batismo para mim, irmãos, na verdade, é a palavra de Deus se cumprindo diante dos meus olhos. Deus, ainda como eu sou pastor, Deus tem me dado o privilégio de entrar naquela piscina ali, né? Hoje os irmãos ferveram um pouquinho de água, jogaram lá, irmãos. Foi totalmente psicológico, porque não adiantou nada, a água estava gelada. Mas foi uma bênção, né? Quebrou o medo. Então eu tenho um prazer de estar ali vendo a pessoa sendo batizada. Para mim isso é a palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias. Quase 2000 anos depois, né, de Jesus ter morrido e ressuscitado, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Até hoje a igreja está crescendo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, irmãos? Então nós temos pregado a palavra, temos vivido isso, temos visto vidas se decidindo por Jesus, sendo totalmente transformadas, restauradas, libertas, curadas, e isso alegra demais o meu coração. Então eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 16, e antes da gente ler, eu quero falar que eu quero propor para nós 4 perguntas, para que a gente possa respondê-las de uma forma simples. É claro que a nossa ideia aqui não é fazer nenhum tratado teológico sobre essas coisas, não há tempo, né? E a gente também não tem essa intenção. Mas algumas perguntas para nos fazer refletir e pensar em como anda a nossa vida. Primeira pergunta: o que leva uma pessoa a se batizar? O que leva uma pessoa a se batizar? Depois nós vamos conversar sobre o que faz esta pessoa permanecer na caminhada ou na vida cristã. Terceira pergunta: o que faz com que essa pessoa alcance o seu propósito? E a quarta pergunta é: como restaurar a caminhada no momento de falha, no momento de queda, no momento de dificuldade? Aqueles que estavam caminhando muito bem, de repente tiveram um problema no seu percurso, como restaurar o percurso, a caminhada e a força? Então vamos lá, amém? Primeira coisa, o que leva uma pessoa a se batizar. Então, antes de tudo, eu preciso dizer que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este dia. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Eu quero te louvar por cada vida que desceu as águas hoje. Meu Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa, cada família que tem sido impactada, restaurada nestes dias, pelo mover do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado pela sua palavra, que o Senhor preservou, Deus, com o teu poder, e esse testemunho chegou até nós, até os nossos dias. Eu te louvo, Deus, pela igreja, eu te louvo pela oportunidade que temos essa noite de compartilhar este momento tão precioso na tua presença. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar a cada vida em nome de Jesus. Irmãos, então, uma resposta à primeira pergunta: o que leva uma pessoa a se batizar? De forma direta e simples, quem crê em Jesus, quem acredita no Evangelho, deve se batizar. Então, se batiza aquele que crê em Jesus. Essa é uma forma simples de responder a essa pergunta. Porém, nós sabemos que isso implica em muitas coisas na nossa vida. Implica numa mudança total da nossa realidade espiritual, da nossa identidade espiritual, de quem somos. Implica numa constatação de quem é Jesus, de quem é este homem que morreu naquela cruz e depois ressuscitou, o Filho de Deus. Não apenas acreditar em Jesus, mas crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Crer, irmãos, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Crer, como disse Pedro, em Atos, no seu primeiro discurso, né? Quando Pedro estava conversando também ali com os fariseus, ele falou assim, olha, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Acreditar, irmãos, que Ele é Deus e que Ele nos ama. Esta realidade, esta revelação muda a nossa história. Olha só em João capítulo 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, uma realidade espiritual. Deu-lhes o poder, outra tradução, Revista Atualizada, diz que foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, é uma realidade tremenda, é um poder. Então, o batismo é para quem crê em Jesus, não apenas naquele que acredita nele, mas naquele que tem o Senhor como Salvador da sua vida. Irmãos, então, o que leva uma pessoa a se batizar? E aí eu quero, então, que você faça uma reflexão, se você já é batizado nas águas. Por que é que você decidiu descer as águas? Hoje foi dia dos pais, a Fernanda mora em São Paulo, minha filha mais velha, e ela veio passar o dia conosco, e ela estava lembrando do dia do batismo dela. Irmãos, estava muito frio, foi em julho, eu lembro, foi um dos batismos mais frios que nós participamos até hoje, e eu lembro de ter batizado a minha filha nesse dia que estava muito frio. E ela falou assim, pai, o dia que eu batizei estava frio, mas foi um dia maravilhoso. Eu disse, amém, filha, a gente estava lembrando. Eu lembro de quando eu me batizei, que batizamos eu, a Adriana e a Luciana, minha cunhada, batizamos no mesmo dia. Eu lembro da Adriana quando se converteu. Irmãos, quando a Adriana se converteu, ela entregou a vida dela a Jesus, então ela teve a revelação de quem Cristo é, do amor de Deus por ela. A Adriana, ela queria se batizar sozinha, tomando banho, debaixo do chuveiro, de tanta alegria, de tanto desejo de agradar a Deus, de tanto desejo de viver esta nova realidade. Então o batismo, irmãos, a semelhança do Senhor Jesus, que foi sepultado e depois ressuscitou. Nós também, que quando somos batizados, a semelhança de Cristo, nós somos sepultados na água. Então imagina que o batismo tem esta simbologia. Você afunda a pessoa na água como se estivesse sepultando a velha natureza, e você tira a pessoa da água para que ela ressuscite para uma nova vida. Então o batismo nada mais é do que uma indagação, como diz a palavra, do que mostrar para o mundo que nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele para uma vida nova, vitoriosa, abençoada, livre, perdoada, livre de maldição, livre do império das trevas, livre de tudo aquilo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então lembre-se, por que é que você se batizou? Lembre-se, querido, por que é que você enfrentou as águas? Lembre-se, por que é que você desceu as águas do batismo? Por que é que você teve essa decisão? O que levou você a tomar esta atitude de obedecer a palavra? Lembre-se, sabe por quê? Porque quando você se lembrar, você vai lembrar do amor de Deus por você, você vai lembrar de quem você era, você vai lembrar das dificuldades que você tinha, você talvez vai lembrar das dificuldades que você tinha no seu casamento, na sua família, ou na sua juventude. Eu não sei qual foi a época que você se batizou, mas você vai se lembrar de que um dia Jesus entrou na sua vida, mudou a sua história, mudou o seu destino e deu para você uma nova identidade de filho e filha de Deus. Então, por que uma pessoa se batiza? Porque algo maravilhoso aconteceu na vida dela. Ela saiu da morte para a vida, ela saiu do império das trevas para o reino da luz, ela saiu de uma realidade espiritual de separação de Deus para uma realidade espiritual de filho de Deus.
algo maravilhoso aconteceu, algo tremendo aconteceu. É por isso que eu disse para vocês que eu amo, quando eu estou vendo o batismo, eu amo batizar alguém, porque eu estou vendo diante dos meus olhos a palavra de Deus se cumprindo. Eu estou vendo diante dos meus olhos pessoas que afirmam que Jesus Cristo entrou na vida delas para mudar completamente a sua história, e elas estão dando um testemunho público de que tem uma aliança com Ele. Então essas pessoas descem as águas. Um dia fui eu, lá atrás, em 1990. Um dia foi você. Todos nós passamos por esta experiência. Se você ainda não se batizou, nos procura, nós vamos dar o curso para você e podemos batizar domingo que vem, se você quiser. Nem tira água, hein? Vamos deixar água, tá, Márcio? Por quê, queridos? Porque tudo que morre precisa ser sepultado, né? Quando morre a velha natureza, ela precisa ser sepultada. O batismo é um ato de obediência. O batismo não salva ninguém, mas simplesmente mostra aquilo que já aconteceu em nós. Nascemos de novo. E o que faz então uma pessoa permanecer na vida cristã? Eu queria ler lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 em diante. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas a frase aqui, ou a direção-chave da pergunta que nós estamos tentando responder nessa noite, o que faz uma pessoa permanecer na vida cristã, é o ensino, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Irmãos, só tem uma maneira de nós aprendermos, é quando nós estamos vivendo em comunhão, é quando nós estamos participando de algo. É quando nós estamos juntos, aí nós estamos aprendendo e ensinando uns aos outros. Por isso que eu acredito demais na igreja, eu acredito demais no processo da igreja, nesse processo de comunhão, nessa vida que nós temos de aprender, de ensinar e de sermos exortados, de sermos advertidos, de sermos cuidados e de cuidar de vidas. Irmãos, a vida cristã sem igreja é uma vida cristã que está doente, não é uma vida cristã saudável. A vida cristã só é saudável se nós estamos inseridos numa igreja local e nós estamos em obediência à palavra, em obediência a homens e mulheres que Deus tem levantado. Não existe vida cristã saudável sem igreja, irmãos. A palavra fala, olha, não deixem de congregar, não deixem de se reunir como tem sido costume de alguns. O livro de Hebreus fala isso lá atrás, já se diziam que as pessoas estavam abandonando a reunião dos santos, abandonando a congregação, e a palavra já exortava, não deixem, não façam isso, não deixem a sua reunião. Pelo contrário, quanto mais que vocês veem que o dia se aproxima, exortai-vos uns aos outros, adverti-vos uns aos outros. Irmãos, então eu entendo que para uma pessoa permanecer, ela precisa estabelecer raízes na igreja, ela precisa estabelecer comunhão com a igreja, ela precisa então decidir caminhar junto com homens e mulheres que estão ensinando e vivendo sobre os mesmos valores, as mesmas coisas que nós cremos. Tem um texto lá em Colossenses 3,16 que diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha o que a palavra de Deus diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Qual é a base do ensino e qual é a base do conselho? É a palavra de Deus. Todo ensino e todo aconselhamento tem que estar totalmente alinhado, devem estar alinhados, com a palavra. Porque se eu e você formos procurar ensino fora da igreja, ou conselho fora da igreja, nós vamos ouvir tantas coisas que não tem nada a ver com a vida que o Senhor tem pedido para eu e você vivermos. Mas quando nós estamos na igreja, a palavra de Deus habita em nós
com abundância, ricamente. Então nós podemos ensinar e aconselhar uns aos outros. Eu lembro de 2 situações que eu liguei como pastor. Eu sabia que os irmãos estavam passando por lutas, então eu lembro que eu liguei para esses irmãos para oferecer um ombro, para oferecer uma palavra, para dar uma direção. Eu lembro, um deles é o Félix está aqui. Então, não sei se ele vai lembrar, muito tempo atrás, houve uma situação financeira, né, da faculdade que ele tinha, acho que ele está lembrando. Então, houve uma situação que se levantou assim, de repente, e eu liguei para ele, né, para consolá-lo. E eu fiquei assim, abatido com a notícia, eu falei assim, puxa, deixa eu ligar para o meu irmão, para fortalecer ele. Eu lembro que eu liguei para ele, falei assim, Félix, como é que você está? Pastor, estou bem. Assim, irmão? Eu falei assim, estou bem, pastor. Olha, se Deus permitiu que a situação viesse agora, é porque Deus já deu o livramento. Deus vai me abençoar, eu tenho certeza. Esta era a hora, e eu estou completamente confiante no Senhor, e eu sei que Deus vai me ajudar a resolver a situação. E foi o que aconteceu. Deus deu um jeito, Ele deu um jeito, e aquela situação foi resolvida. Mas eu lembro que eu liguei para ele, para consolá-lo. Irmãos, e quem desligou o telefone consolado fui eu. Por quê? Porque quando alguém está cheio da palavra, quando alguém está cheio de confiança, quando alguém está caminhando com o Senhor, esta pessoa pode te abençoar de uma forma tremenda. Não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é líder, se você não importa. O importante é que aquele que está cheio do Espírito pode ensinar, pode aconselhar. Outra vez eu liguei para o irmão João. O João está aí, irmão da Judite, né? O marido da Judite, João da Judite. Liguei para o seu João, que sempre foi, pensa numa pessoa íntegra, um cara que se olhava para ele, uma pessoa respeitável, educado, muito educado, sempre foi muito educado conosco, mas ainda não servia o Senhor Jesus. E um dia ele entregou a vida dele ao Senhor, e eu tive o prazer de poder batizar o João, né? Já com quase 70 anos, né, João? Você estava na época, né? Batizou, quase 70 anos quando ele se batizou, e até hoje ele fala assim, pastor, demorei demais, mas tudo na sua hora, né? Deus foi bom. E o João, que já era uma pessoa boa, melhorou muito, irmãos. Sempre pode melhorar, amém? Melhorou demais. E o João passou uma situação na família. Mesma coisa, eu como pastor, o João ali, no começo da caminhada cristã, falei assim, vou ligar para o João deve estar preocupado, vou ligar para consolar o João, uma situação, né, da família. E eu lembro que eu peguei o telefone e liguei para ele, João, como é que você está? Eu disse, pastor, estou tranquilo, Deus tem um propósito nisso daí, a vitória é certa, porque Deus não vai deixar que essa situação ela se complique de tal forma. E ele começou a ministrar o meu coração, eu nem sei se ele lembra disso. E ele ministrou. Eu fiquei quieto, só ouvindo. Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei assim, Deus, obrigado pela fé desse homem. Eu fui consolado, eu fui edificado. São 2 situações que eu me lembro, tem outras. Mas, irmãos, por que isso acontece? Porque quando nós vivemos em comunidade, quando nós temos esta comunhão, quando nós conversamos uns com os outros, irmãos, nós aprendemos uns dos outros. Nós então somos aconselhados, somos guardados, e isso faz com que eu e você permanecemos na vida cristã. Porque vida cristã sozinho, irmãos, é praticamente impossível. O que faz então uma pessoa que se batizou se desviar do caminho? Você pode ver, provavelmente essa pessoa se afastou da igreja local e lá na frente ela voltou a praticar as mesmas obras que praticava antes de se batizar, infelizmente. Mas quando a pessoa ela se firma na igreja e ela cria raízes, ela tem um coração ensinável, ela quer aprender. Então ela vem com alegria, ela desfruta de cada momento do culto. Ela desfruta de cada situação, de cada palavra, ela sempre acha que pode ter algo. Irmãos, lembre de quando você era novo convertido, que nós íamos para a igreja e ouvimos uma pregação, e assim, nossa, isso é novo, e a gente ficava maravilhado com aquilo, a gente gostava. O mês passado, numa quinta-feira, tivemos um culto de homens, e o Márcio, que se batizou hoje, quando acabou o culto, ele veio conversar comigo, assim, pastor, muito obrigado por essa palavra. Eu falei algumas coisas sobre casamento, sobre família, falei sobre vida de homem. E quando terminou, ele veio todo alegre, assim, quebrantado. Disse, pastor, obrigado, eu aprendi muita coisa hoje. Olha, eu vou prestar atenção nisso, naquilo. Eu preciso realmente acertar isso e aquilo lá. E, assim, alegre, irmãos. E eu fiquei feliz, porque vi um homem com um coração ensinável. Você quer ir longe, irmãos?
Tenha um coração ensinável. Você quer ter tempos de bênção, de refrigério, de vitória? Tenha um coração ensinável. Agora, nós começamos a nossa vida aprendendo, mas também chega a hora que nós vamos ter que ensinar os outros. Porque a palavra é clara, olha, né? Vocês devem batizar essas pessoas e ensiná-los a guardar tudo que eu tenho ensinado, ensiná-los a obedecer. Então, irmãos, nós também como igreja precisamos ensinar, precisamos aprender e precisamos ensinar. Então você precisa colocar sua vida à disposição para ensinar, não apenas ficar querendo aprender. Estava conversando com um pastor amigo meu, estava conversando e falei para ele assim, a coisa mais difícil que tem é pregar para crente velho, para crente que já está há muito tempo na igreja. Porque você está pregando, ele está analisando sua pregação, se você vai cometer um erro teológico, se você vai falar alguma bobagem, se você vai colocar uma palavra indevida, ou então ele está analisando, fala assim, eu não falarei isso agora, eu falaria depois, eu acho que não é assim, eu acho que é daquele jeito. Né? Porque o crente velho sabe muita coisa. Mas quando o crente velho tem um coração submisso, ele passa por cima dos erros. Não que o pastor possa errar, né, irmão? A gente faz de tudo para não errar. Né? Mas ele passa por cima, o seu amor cobre os erros daquele que está pregando e ele aprende aquilo que precisa ser aprendido. Um coração ensinável nos faz permanecer na caminhada. Então, caminhar com pessoas que estão construindo sobre os mesmos valores, que têm a mesma fé. Isto é importante, nos ajuda a consolidar a nossa vida em Cristo Jesus. Terceira pergunta, o que faz com que uma pessoa venha a alcançar o seu propósito? Eu entendi, irmãos, entendo que o nosso propósito como cristãos é servir. Jesus falou assim, olha, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele então nos exorta a ser como ele, a servir. E eu separei um texto aqui em Romanos, capítulo 12, e eu entendo que nós devemos servir a Deus e servir também ao próximo. Este é o propósito do cristão, do homem e da mulher que servem a Deus. Romanos 12, versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vou começar aqui por versículos 11 e 12. Servir ao Senhor com fervor e com zelo, com temor, com santidade, com fervor. Sabe, fervor, irmãos? Fervor fala de uma água fervendo, que nem a água que jogaram na piscina hoje aqui, aquela água fervendo. Né? Não fez muita diferença, porque jogou, sei lá, tinha 3 mil litros de água, você botou ali uma panela, né? Que devia ter uns 20, 30 litros, sei lá. Acho que nem isso, né? Devia ter uns 5 litros aquela panela, uns 5 litros, você jogou numa caixa com 3 mil litros. Irmãos, então o nosso fervor precisa ser maior do que isso, amém? Se nós queremos servir a Deus, precisamos servi-lo com fervor. Fervor. Tem que ferver a sua vida toda, tem que ferver o teu coração, tem que ferver os seus olhos pelo Senhor. A paixão por Ele, o fervor por Ele tem que tomar a sua vida e a sua existência de tal forma que vai fazer com que você tenha olhos só para Ele. Irmãos, quando eu conheci a Adriana, eu tinha olhos só para ela e hoje mais ainda tenho olhos só para ela. Mas eu lembro quando eu fiquei apaixonado, irmãos, nada mais me interessava. Eu queria estar com ela. Né? A gente não... Eu conheci a Adriana no baile de carnaval, irmãos, num clube. E eu lembro que a gente era sócio num clube e fiquei a noite dançando com ela, depois eu fui para a matinê para ver se ela estava lá, e ela não estava, fiquei lá olhando, ela não estava, era um domingo à tarde. Aí eu lembro que eu peguei a minha mobilete, quem sabe o que é uma mobilete? Vocês sabem, né? Então eu estava indo embora para casa, na verdade estava indo embora para casa com os meus pais, no carro dos meus pais. E a hora que eu estava indo embora, no caminho eu vi o carro da Adriana, eu vi a Adriana chegando no clube. Irmãos, a hora que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha mobilete para voltar para o clube. Né?
para voltar lá para o clube, para poder estar com ela de novo. Cheguei, fui direto no salão procurar a Adriana até encontrá-la. E eu fiquei em cima dela, não deixei ninguém dançar com ela, só eu dancei com ela. Estou dançando com ela até hoje. Só que agora a gente dança outras coisas, né, querido? Tem cada história, irmãos. E eu queria namorar a Adriana não queria me namorar. Só vou contar essa, tá? E um belo dia a gente saía juntos, né? A gente saía juntos. E um dia eu falei assim, e aí, vamos sair hoje e tal? E ela, não, hoje, porque vem um pessoal aqui do Edifício Nacional. O Edifício Nacional era um prédio de boizinho, de uns meninos que eram cheios da grana. E eu era, irmão, coitado de mim, não tinha dinheiro nem para o lanche. Eu comi o meu lanche, ficava torcendo para sobrar o lanche da Adriana, que eu comi o dela também. Né? É aquela situação complicada, muito difícil. E ela falou assim, não, hoje esse pessoal, eu vou sair com o pessoal do Edifício Nacional, não vai dar para sair com você. Eu falei assim, tá bom. Aí eu peguei a minha mobilete e fiquei na esquina da rua da casa dela. Fiquei lá. A hora que o pessoal do Edifício Nacional chegaram com uma Brasília, irmãos. Naquela época, a Brasília era um carrão. A hora que eles chegaram no prédio, eu cheguei junto com a minha mobilete e já fui fazendo amizade com a galera. Tinha um cara que eu conhecia lá, até hoje eu lembro, o Max. E aí, tudo bom? Tudo bom? Ah, tudo jóia, tá, vocês vieram aqui buscar a Adriana? Ah, sim, tá bom, eu estou aqui também, vou encontrar com ela aqui. E quando o pessoal chegou, quando a Adriana desceu, cara, ela me viu ali, o que você está fazendo aqui? Não, eu vou sair com vocês também. Eu sei que lotaram a Brasília, irmãos, ela teve que ir na mobilete comigo. Ela ficou com tanta raiva, cara, que ela falou para mim assim, eu não pedi para você gostar de mim. Eu falei assim, nem eu pedi, eu não consigo mandar no meu coração. Meu coração está completamente apaixonado por você. Mesmo assim, foi difícil, irmãos, foi duro. Pensa numa mulher difícil. Por que eu estou contando isso? Porque eu estava completamente envolvido por algo que chamou minha atenção. Eu não tinha olhos para mais nada, eu não tinha tempo para mais nada. Eu queria só uma coisa, eu queria conquistar a Adriana. Querido, quando nós servimos a Deus com este fervor, desejando conquistar o seu olhar, desejando conquistar a sua atenção, desejando conquistar o Senhor para nós, abrindo o nosso coração para Ele, a palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos dobramos, quando nós nos apaixonamos por Ele, quando nós o servimos com esta alegria, com este fervor no Espírito, então, querido, aí sim, nós estamos servindo a Deus da maneira certa. Outra coisa, versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Dediquem-se uns aos outros. Exige dedicação, irmãos. Você ter amor fraternal exige dedicação, exige que você olhe para o outro, que você dê honra para o outro mais do que a você mesmo. Na sua casa, dê honra, dê o lugar para a sua esposa, para o seu filho, dê o lugar para ele, abençoe, não perca a oportunidade de abençoar. Querido, faça algo inesperado. Leva um chocolate para sua mãe, se ela gosta de chocolate. Faça algo. Na hora que você chegar na sua casa, tiver uma louça cheia de, uma pia cheia de louça, lava, não espere a sua mãe pedir, lava a louça. Quando ela for pedir, não sei quem, Jonatas, já lavou a louça? E vai falar assim, mamãe, já lavei. É mesmo, já sequei e já guardei. Queridos, que coisa maravilhosa. Dá honra. Sabe, honra. Pai, honra o seu filho. Chega para o seu filho e fala assim, filho, você está precisando de algo? Quando ele estiver estudando agora, talvez volte, eu não sei como é que está indo, mas de repente seu filho está lá no computador, estudando, numa virtual, cansativo. Chega para ele e fala assim, filho, se você quer um café? Aí ele vai falar assim, pai, até gostaria. Aí você vai, passa um café, leva um café do jeito que ele gosta, cheio de açúcar, ou sem açúcar, com leite, ou aqueles Toddy. Tem gente que bota Toddy, bota açúcar ainda dentro do Toddy. Faz do jeito que ele gosta, irmão. Isso é você honrar, isso é você se dedicar, isso é você se preocupar com amor fraternal. E na igreja também, vamos nos amar uns aos outros, sabe? Olha, fraterno
é sinônimo de manso, amoroso, carinhoso, generoso, benéfico, afável, meigo, caridoso, clemente, misericordioso, amigo, afetuoso, cordial. Cordial, seja cordial. Na sua casa, seja cordial com as pessoas, ame fraternalmente. Fraternal é o amor de irmão, é como se fosse irmão, e nós somos irmãos em Cristo. Ame com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros. Essa forma, quando nós buscarmos servir a Deus e servir ao próximo, nós vamos encontrar o nosso propósito. Por que a pessoa se batizou? Para entrar na caminhada, para permanecer e para encontrar o seu propósito. Lá em 1 Pedro capítulo 4 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós somos chamados para servir, o nosso serviço glorifica a Deus, o nosso serviço estabelece o reino, a nossa honra que damos aos nossos irmãos, a nossa família, que estabelece um ambiente de bênção, onde Deus derrama graça sobre graça, onde os nossos amigos, parentes são salvos, porque vem em mim e em você um agir de acordo com a sua palavra, com a palavra de Deus. Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, o Senhor nos chamou para a liberdade, mas tem gente que usa a liberdade para dar oportunidade para a sua carne, para fazer a vontade da sua carne, para ser egoísta, para não se preocupar com ninguém. A Bíblia fala: não dê ocasião à vontade da sua carne, não dê oportunidade para a sua carne. Ao contrário, vamos servir uns aos outros por meio do amor. Como restaurar a caminhada? Hoje de manhã eu passei um vídeo, vou passar de novo, né? Depois a gente vai ter que editar, irmãos, porque esse vídeo não pode ficar no YouTube, né? Porque é um vídeo da Olimpíada, mas só para passar uma vez, para modelo assim de ilustração, nós podemos fazer. Vamos passar um vídeo de uma moça chamada Sifan Hassan, uma holandesa. Eu perguntei, metade da igreja hoje tinha visto, uma holandesa que caiu durante uma prova de 1.500 metros. Quem viu aqui? Alguns não viram, né? Então, vai ser bom. Então, eu vi a queda, mas eu não sabia da história dela. O nome dela é Sifan Hassan e ela representa a Holanda. Na verdade, ela nasceu na Etiópia. E ela deixou a Etiópia, a África, e ela saiu com a sua família buscando uma vida melhor na Europa, porque estava numa condição ruim, onde ela morava. E ela foi então acolhida como refugiada na Holanda. Então ela chegou na Holanda com 15 anos de idade e foi acolhida como refugiada. Ou seja, ela devia estar vivendo uma situação complicada no seu país de origem, por isso ela foi acolhida como refugiada. E ela começou a correr quando ela estudava enfermagem, ela estava fazendo, não sei se é faculdade, um curso de enfermagem, e ela começou a correr, né, em 2013, ou seja, quase 8 anos depois. Acho que ela já tinha 5 anos, ela devia ter por volta de 20 anos, quando ela começou a correr, né, profissionalmente. Aí ela se encontrou e disputou alguns campeonatos e tal. Então, ela foi para a eliminatória dos 1.500 metros, e agora eu queria que a gente passasse o vídeo para você acompanhar comigo. Irmãos, para chegar numa Olimpíada, todas essas corredoras que chegaram na Olimpíada, elas têm que ter um tempo mínimo. Tanto que o Brasil não tinha ninguém aí correndo essa prova, porque existe uma marca mínima para você disputar uma prova. Ou seja, todas essas corredoras são corredoras de um nível olímpico, de um nível muito alto. E essa mulher, ela caiu no começo da prova, e ela correu toda a prova muito mais rápido. Irmãos, vocês precisam entender que a queda tem todo um aquecimento, a pessoa está correndo, a sua musculatura está trabalhando. Eu poderia chamar aqui a Lala para falar sobre isso, né? Você que é fisioterapeuta, ela sabe. Mas eu, como atleta que fui, eu sei também alguma coisa, né? É que vocês não são atletas como eu fui, né? Então, a pessoa está correndo, ela cai, a sua musculatura para, até ela voltar a correr, irmão, até ela... Uma coisa é quando você está quente, outra coisa é quando ela caiu e se bateu, ficou numa situação muito complicada, mas ela levantou e ela continuou correndo. Essa moça disputou depois a final dos 1.500, ela ganhou medalha de bronze. Ela chegou em terceiro lugar na final e ganhou medalha de bronze. Mas ela ganhou o ouro nos 5.000 e nos 10.000.
Ela é a única corredora que ganhou medalha em 3 corridas com distâncias tão diferentes. Porque o treinamento para 1.500 metros é um, o treinamento para 5.000 é o outro, completamente diferente, para 10.000 também. É muito difícil. Na verdade, é a primeira corredora da história que ganha medalha nas 3 provas, de 1.500, 5.000 e 10.000, porque ninguém corre essas 3 provas juntos. Mas ela correu e ganhou. Uma refugiada, disputando a Olimpíada pela Holanda. Quando nós olhamos isso, irmãos, quando eu vi essa prova, eu lembrei lá de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Diz assim: vocês não sabem. Então eu vou esperar você abrir 1 Coríntios 9, 24. Queria que você acompanhasse comigo. Que é um texto bem interessante, tem tudo a ver com a Olimpíada. Eu gosto demais de Olimpíada, irmãos. E essas histórias chamam demais a minha atenção. Eu gosto, porque eu acredito que Deus faz algo maravilhoso nesses momentos. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Aqui o apóstolo Paulo está falando dele. Versículo 27. Mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então aqui Paulo está dizendo que ele também tinha uma corrida e ele usou, naquela época também tinha os jogos. Ele então está pregando em Corinto. Corinto era na Grécia, irmãos. Tinha os jogos lá, de corrida, no estádio. E ele fala, se vocês não sabem que aqueles que correm, eles correm para alcançar o prêmio. Só um ganha o prêmio, todo mundo corre. E o cara, ele se dedica, ele tem um treinamento rigoroso, ele tem tudo aquilo ali, ele se submete a uma situação difícil para ganhar um prêmio que logo perece. Na verdade, o prêmio deles era uma coroa de louro, que é a coroa de folhinha. Irmãos, o cara botava aquela coroa de folha, uma semana depois estava tudo seca aquela folha lá. Era mais pela glória da vitória mesmo que o cara corria. É por isso que ele está dizendo, os caras correm para ter, mas nós corremos para ter a coroa eterna, que não pode murchar. E ele fala assim, olha, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu corpo e eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha um alvo, ele corria contra ele mesmo, esmurrava o seu corpo. Nem todos, nós não estamos correndo, eu não quero ganhar do pastor Fabiano, eu não quero ganhar do Kleber, nós não estamos correndo uns contra os outros, a minha corrida é contra a minha carne, a minha luta é contra a minha carne, eu preciso então reduzir o meu corpo à escravidão, eu preciso, querido, viver isso, vencer a minha carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com os seus desejos e as suas concupiscências. Mas como restaurar a caminhada? Como restaurar, como nós vimos aqui essa moça correndo? Como ela poderia restaurar? Irmãos, por que ela levantou daquele jeito rápido e saiu correndo com a maior força, a ponto de chegar em primeiro lugar? Eu acho que ela ficou com tanta raiva que se ela chegasse em quarto, quinto, ela já estava classificada. Mas ela não quis chegar em quarto, quinto, ela quis ganhar aquela eliminatória. Ela quis ganhar. Sabe por quê, irmãos? Porque essa moça passou por tanta coisa. Saiu da África, talvez fugida, correndo com a sua família, chegou num país onde ela não conhecia nada, não conhecia talvez a língua, com todo tipo de dificuldades. Chegou lá com 15 anos já, uma mocinha, se submeteu a tanta coisa, estava estudando, lutando, e ela começou a correr, foi para a Olimpíada. Essa moça tem algo na sua cabeça, ela tem algo na sua vida, ela não quer desistir, ela é uma lutadora. Ela é uma lutadora. Sabe como que eu e você, como cristãos, nós vamos restaurar a nossa caminhada? Eu e você precisamos ter algo na nossa mente, na nossa vida. Eu e você precisamos ter uma declaração. A desistência não é uma opção. Desistir não é uma opção. Desistir de andar com Deus não é uma opção. Desistir de alcançar o alvo.
desistir de servir a Deus, desistir de andar em comunhão com a igreja, desistir da minha família, não é uma opção, não é. Porque se eu e você tivermos este pensamento, querido, quando nós cairmos, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar rápido e vamos correr mais rápido ainda do que a gente estava correndo. Não é uma opção. Então eu olho essa mulher dando tudo de si, para ganhar uma medalha, irmãos, que não representa nada no mundo espiritual, mas eu vejo ela se esforçando. Eu lembro rapidamente aqui do que Paulo falou aos Coríntios: observem estas coisas. Eles correm para uma glória que vai acabar, mas nós corremos para alcançar uma coroa que nunca vai ser tirada de nós. Nós corremos para alcançar algo em Deus, nós corremos para alcançar algo em Deus, e se essa mulher não desistiu, eu quero dizer para você que está aqui, para você que me vê aí pelo vídeo, não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, não desista de ter uma vida abençoada, não desista de ser um vencedor em Cristo Jesus. Lute, corra, lute contra você mesmo. Você precisa vencer os seus limites, e com a ajuda do Senhor nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque o nosso técnico está conosco o tempo todo. Ele está conosco. Como nós vemos aí em Mateus capítulo 28, jamais deixarei vocês, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Então, queridos, se nós estamos correndo e de repente tropeçamos, sofremos um acidente, caímos, falhamos, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu e você não somos o tipo de pessoas que desistem. Não somos o tipo de pessoas que olham para trás e que abrem mão da sua vida espiritual. Nós temos amor por Deus a tal ponto de nos levantar e continuar correndo. Pode estar doendo, pode ter parado o negócio, pode ter acontecido isso, a musculatura pode ter sofrido, toda aquela situação de aquecimento pode ter acabado, pode ter acontecido qualquer coisa, mas eu e você, nós vamos lutar e vamos vencer. Eu vi não sei se era inglês, não sei de que país que era, um cara disputando skate, o parque, que é naquelas piscinas que o cara fica correndo, aquilo aí é perigoso, irmãos. Eu ando de skate, mas naquele negócio eu não ando, não. Aquilo lá eu gosto só de ver. E o cara, eles fazem os pulos, né? Você já viu, né? Os caras dão uns pulos, pega o skate com uma mão, pega com a outra, tal, e tem todo um molejo. Vida de skatista eu sei, porque eu já fui skatista. É complicado, né, irmão? Tem todo um trejeito, tem toda uma vida, né? Um estilo, um lifestyle, né? Tem todo um jeito de viver. Olha o problema. Olha o problema, irmãos. Depois eu vou mostrar o vídeo de andando de skate. Vou botar isso. Procura no YouTube, você não vai achar. Não vai achar, não. Né? A não ser que a minha filha poste, né? Minha filha postou um vídeo eu cantando, que misericórdia. Tocando teclado e cantando. Bom, voltando aqui, eu vi um cara disputando o skate desse parque, que os caras vão, o cara com o braço engessado, ele não conseguia pegar o skate, porque quebrou o braço, mas estava lá andando, não desistiu dos seus sonhos. Irmãos, tinha outro, que estava andando lá, o cara foi convidado da África do Sul, tinha 46 anos, tinha barbinha branca, irmão, tem mais cabelo branco que eu. O cara estava andando lá de skate, com 46 anos, não acertou nenhuma manobra, mas estava lá. Até animei, Fabiano. Né? Sabe por quê? Porque essas pessoas não desistem. Nós somos crente, irmão, crente não desiste. Quem diz amém? Amém. Crente não desiste, irmãos. Nós temos um chamado, nós temos uma carreira para correr, nós entramos nessa corrida para ganhar, nós não temos a opção de desistir. É por isso que nós nos esforçamos, nada vai fazer com que a gente pare, irmãos, porque nessa corrida nós já somos mais do que vencedores em todas as coisas, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós já entramos para ganhar, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 1, e eu estou terminando. Portanto, também nós,
Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, aqui o escritor de Hebreus está dizendo, olha, vendo aqui que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Nós podemos correr a carreira. Irmãos, eu estava falando aqui hoje de manhã, o pastor Paulo ele se converteu em 1987. Tem muito tempo de convertido, muito tempo de caminhada com Cristo. Eu lembro, quando eu o conheci, ele era solteiro. Ele era magro igual o Vitor, o filho dele, né? O Vitinho que toca contrabaixo aqui, o pastor Paulo era... Depois ele casou com a Lucimara, vieram uns quilos a mais, vieram os 3 filhos, e hoje de manhã, aqui a gente está no louvor, de repente eu olhei para o lado, o pastor Paulo não estava conseguindo nem cantar, irmãos. Ele estava se acabando de chorar na presença de Deus. Sabe o que eu pensei? Eu falei assim, eu quero ser igual a este homem que eu estou vendo, chorando na presença de Deus, com tantos anos de caminhada, com tanta experiência em Deus. Ele não é religioso, ele é apaixonado. Eu quero ser igual a ele. Ele testemunhou para mim que é possível nós vivermos uma vida assim. Nós estamos rodeados aqui de testemunhas. Hoje aqui de manhã tinha um casal que namorou durante 7 anos e o primeiro beijo deles foi no altar. Estava aqui no nosso culto hoje de manhã. O primeiro beijo que eles trocaram foi no altar, depois que o pastor falou assim, olha, vocês estão casados, agora você pode beijar a sua esposa. Então, foi a primeira vez que ele beijou aquela mulher. Durante 7 anos. O que eu entendo que eles são uma testemunha de que é possível andar em santidade. É possível. É possível, como eu vejo o pastor Paulo quebrantado, chorando, se alegrando na presença de Deus. É possível ser apaixonado, quebrantado, apaixonado pelo Senhor muitos anos depois da conversão. É possível não virar um religioso. É possível um jovem andar em santidade. É possível um adolescente viver cheio da presença de Deus. É possível eu ter um casamento santo, restaurado, porque eu conheço pessoas que estão aqui, que tiveram a sua vida, o seu casamento, a sua família restaurados, são uma nuvem de testemunha para mim. Para você pode olhar do lado e você vai ver homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm vencido e têm caminhado e têm, queridos, se alegrado em Deus. Então eu quero viver o que eles estão vivendo. Eu olho para esses irmãos e eu falo, eu posso correr como eles estão correndo, eu vou correr essa carreira, olhando para Jesus, porque ao mesmo tempo que eu olho para eles, eu vejo que são pessoas que erram, que falham, que têm as suas dificuldades. Então eles me estimulam, mas na hora que o calo aperta mesmo, eu olho para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E Ele está sempre conosco, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele tem cuidado de nós. Uma coisa é certa, Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Ele é o nosso Senhor, amém? Então, irmãos, o que leva uma pessoa a se batizar é que ela teve um encontro poderoso com o amor do Senhor Jesus, com o seu perdão e com o seu poder. Ela experimentou algo a tal ponto de falar assim, não, eu preciso descer as águas. O que faz ela permanecer na vida cristã? Criar raízes na igreja, aprender, ter um coração ensinável, obedecer a palavra, aprender com cristãos mais experientes, alegrar-se na comunhão com os irmãos. O que faz com que essa pessoa alcance o seu propósito? Ela precisa entender que o propósito maior dela é servir a Deus e servir ao próximo. Querido, se você servir a Deus com alegria e servir o próximo, Deus vai te conduzir para colocar você no seu ministério, onde você vai frutificar de forma maravilhosa. Mas se você não servir a Deus e se você não ter o coração para servir o próximo, por que é que Deus vai te dar o ministério? Para a sua glória? Para o seu louvor, para que você alcance sucesso na vida cristã? Não, querido, só tem uma pessoa que tem sucesso na vida cristã, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, só Ele. Todos nós somos servos, todos nós somos servos. Se você quer encontrar o seu propósito, sirva a Deus com fervor, com temor, com santidade, e sirva ao próximo, assim como Jesus serviu.
nós vamos encontrar o nosso propósito. Como restaurar a caminhada? Não desista. Não desista, querido. Não é uma opção. Feche os teus olhos. Queria chamar aqui os irmãos do louvor. Feche os teus olhos. E diga para você mesmo, eu não vou desistir. Não é uma opção para mim desistir. Você precisa ter essa declaração, querido. Desistir para mim não é uma opção. Não é uma opção. Eu preciso entender que fui chamado para correr uma carreira e o Senhor está comigo. Portanto, eu não vou desistir. Não vou. Não é uma opção. Quando nós vemos aquela mulher, o dia que você pensar em cair, irmãos, e desistir, procure esse vídeo na internet, olha aquela mulher caindo, levantando e indo embora. Aí você vai lembrar assim, eu não posso desistir. Alguém que foi acolhida por um país que não era o seu. Nós somos acolhidos, irmãos, por um reino que não era o nosso. O nosso Pai nos adotou como filhos, amém? O nosso reino hoje não é aqui. Nós estamos estrangeiros aqui nessa terra, somos peregrinos. A nossa pátria está nos céus, nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino dos céus aqui na terra. Nós somos a igreja. Né? Eu posso dizer que eu sou um refugiado. Refugiado do reino. Fui acolhido como cidadão do reino, como refugiado desse mundo perverso. O Senhor me deu acolhida, o Senhor me acolheu, da mesma forma que o Senhor acolheu você, o Senhor acolheu a sua vida. Nós não podemos desistir, irmãos. Estamos correndo uma carreira, mas o Senhor está conosco. Amém? Enquanto os irmãos ministram essa canção, queria que você se colocasse diante de Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que estavam pensando em desistir, pessoas que estão desanimadas e não querem mais correr. Mas nessa noite o Senhor está falando para você continuar, perseverar, porque Ele está com você, jamais vai te abandonar. Ore ao Senhor enquanto a equipe de louvor ministra essa canção. Você de dizer nessa noite, querido, não desista de orar. Não desista de buscar aquilo que Deus tem prometido para você. Não desista de correr a carreira que Deus tem pedido para você correr. Não desista, querido. Porque a sua vitória vem, a sua vitória é certa. O amor de Deus está sobre você, o cuidado de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não desista, desistir não é uma opção. É como se eu estivesse ouvindo o Espírito aqui clamando dentro de mim, para eu falar para a igreja, não desista. Não desista. Eu sei que essa palavra está alcançando alguns. Não desista. Continue orando. Continue crendo. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pelo seu ministério. Não desista, continue crendo. Continue crendo, continue caminhando, porque o Senhor estará com você durante todo o percurso. Eu estarei convosco até o final dos séculos, até o final. O Senhor está conosco até o fim. E o fim ainda não chegou para você, o fim ainda não chegou para a sua casa, o fim ainda não chegou para o seu filho, para a sua filha, para o seu casamento. O fim ainda não chegou e o Senhor está conosco até o final. Continue crendo, caminhando, em nome de Jesus.